Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bom estar novamente com todos vocês para que possamos fazer reflexões e meditações, né? Em cima dos ensinamentos aqui do Evangelho do Mestre Jesus, que Emmanuel nos traz sempre suas observações, seus comentários, através do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Francisco Chico Xavier. Então, que nós possamos ter assim muita clareza, né, dessas observações que esse Espírito iluminado de Emmanuel nos traz sempre à luz do Evangelho. Mas antes vamos preparar nossa mente, nosso corpo, elevando nossos pensamentos, sempre abraçados aos nossos mentores, amigos que sempre nos intuem, nos orientam em todos os momentos da nossa vida. E vamos assim levar nosso pensamento até nossa Mãe Maria, agradecer a ela pelo seu carinho, seu amor, que nos acolhe em seus braços, crianças espirituais que ainda somos. Pedimos que nos leve até seu Filho, nosso Mestre Jesus, e diante do Mestre agradecemos o seu exemplo, os seus ensinamentos, que possamos ter o melhor entendimento, colocá-lo em prática para sermos os seus discípulos em sua divulgação. E assim, de mãos dadas com o nosso Mestre e nossa Mãe, pedimos que nos leve até nosso Pai Maior. E diante de Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. E assim vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Nessa semana nós vamos analisar aqui, refletir sobre o capítulo 167, cujo título é Entendimento. E como sempre, Emmanuel traz para nós uma passagem do Evangelho, onde está em Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então essa passagem, a gente vendo lá, inclusive em versículos anteriores do Paulo, ele vem trazer para nós, né, a importância de nos transformarmos, né? Ou seja, de nós buscarmos sempre estarmos evoluindo, melhorando, né? E ele reforça aqui que é sempre pela renovação de nosso entendimento, né? Então, vamos assim primeiro pensar bem o que é entendimento, né? A gente trazer assim a compreensão, né? Através de nossos esforços, de nossos estudos, né? E a gente entender, compreender alguma coisa, né? E no caso aqui nós estamos falando de compreender os ensinamentos do caminho do bem, o Evangelho de Jesus, que nos traz o caminho do amor, da evolução moral, espiritual, né? Assim como Kardec trouxe nas suas obras, né, da doutrina espírita, o quanto que é importante o entendimento, ou seja, a gente compreender, é onde ele vem, Kardec reforça, né, a importância de ter uma fé raciocinada, ou seja, que a gente compreenda os ensinamentos de uma forma clara, lógica, que a gente entenda o que devemos fazer e através dessas ações o que a gente vai colher, o que a gente vai ter como resultado, né? Então uma fé clara, mas com muito fundamento, ou seja, com base científica. A doutrina espírita nos traz muita clareza, muita, no caso, muita pesquisa, né, que Kardec fez para trazer para nós muitas respostas, né, que temos aí em nossos corações, nossas mentes, a respeito de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, né? Bom, então, voltando aqui ao capítulo, Emmanuel inicia justamente
reportando de que nós, né, que estamos caminhando aqui, né, com o Evangelho de Jesus, nós temos essa percepção de que a nossa evolução é a caminhada espiritual e que ela é uma caminhada que necessita de uma transformação, ou seja, a gente tem que deixar, como Jesus falou, né, o homem velho para trás e trazer um homem novo, ou seja, de a gente sempre ir corrigindo nossos vícios, nossos defeitos, valorizando as nossas virtudes, para que a gente possa assim caminhar a Deus, de volta ao Pai, né? A gente está novamente a seu lado, fazendo nossa caminhada evolutiva. E Kardec, mesmo em suas obras, principalmente no Livro dos Espíritos, está muito claro, né, que todos nós evoluímos, alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas de qualquer maneira, assim, todos nós vamos evoluir. E assim, ficar ao lado do Pai um dia, né? Assim como o Mestre Jesus, assim como outros espíritos que evoluíram na sua trajetória e cumprindo sua missão, cumprindo o seu trabalho, né? Auxiliando Deus nas suas obras divinas, né? Então, Emmanuel alerta nesse sentido, quer dizer, nós sabemos o que precisamos fazer para alcançar esses entendimentos, essa compreensão, para que possamos fazer uma transformação interna. Que essa busca de entendimento não seja uma coisa flutuante, como ele usa aqui, né? Uma coisa assim muito supérflua, né? Nós temos que ser alguma coisa em essência, ou seja, trazer para a nossa vida a real prática, né, dos ensinamentos. Não ficar apenas numa teoria, na palavra, e não estar interiorizando, né, esses ensinamentos que devemos sempre buscar. Então, uma das coisas muito importantes nas palavras aqui de Paulo é que o entendimento, ou seja, a busca do conhecimento, o estudo, o aprimoramento, não só de atitudes, mas também de cultura, de conhecimento, né, de esclarecimento para nossa mente, que vai nos auxiliar muito na nossa prática, na nossa mudança de atitude, né? Então, Emmanuel alerta nesse sentido de que precisamos buscar esse entendimento de forma completa, né? De uma forma não só externa, mas uma forma interna, principalmente, né? E também ele traz alguns exemplos aqui de que muitas vezes a gente busca essas questões de conhecimento, mas apenas para trazer um prazer momentâneo, trazer uma satisfação de que sabe alguma coisa, mas isso não pode ficar no nível superficial, né? E ele traz uma comparação da nossa vida profissional, da nossa vida material, no trabalho que a gente precisa fazer para que a gente possa trazer aquele necessário do material para nosso lar, para poder termos o alimento, termos o conforto, termos as condições para a nossa caminhada física, né, que vai nos levar à nossa condição também espiritual. Então, assim como para que a gente desenvolva um trabalho aqui, né, no nosso dia a dia, né, seja em qualquer área, por exemplo, na obra de construção civil, ou seja, na área de limpeza, onde for, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo. Então, há um entendimento, uma compreensão de como fazer aquela atividade, né? E quanto melhor a gente estar preparado, melhor a nossa atividade, a gente vai conseguir fazer melhor a nossa limpeza, a nossa obra aí, que deseja fazer, um cálculo, né? Ou seja, quanto mais a gente se preparar, melhor a gente vai poder executar uma atividade, né? Então, dando um exemplo no nosso dia a dia, no trabalho que a gente faz no escritório, numa indústria, numa construção civil, onde for, né? Então, e o trabalho nos enobrece, porque nos traz cultura também, né? Conhecimento tecnológico, inteligência e assim por diante. E o sustento que a gente necessita aqui na nossa vida aqui, social, material, que a gente ainda
está, né? E quanto à disciplina, né? Porque também não dá para a gente fazer as nossas atividades do dia a dia sem disciplina, horários para cumprir, metas e uma série de compromissos, né? Que a vida nos traz, tanto a vida material como espiritual. Então, a disciplina é um fator também que Emmanuel nos alerta, que é muito importante termos essa disciplina, ou seja, a disciplina de buscar esses estudos, buscar os esclarecimentos, as respostas que a gente precisa para poder pôr na prática da nossa vida, né? Seja ela, né, comparando o nosso trabalho do dia a dia, material, ou seja ela no nosso trabalho interior de evolução espiritual, né? Porque essa vem em primeiro lugar, que vai fazer com que a gente faça melhor qualquer outra atividade de nossas vidas, né? Então é muito esclarecedora essa passagem aqui, em que Emmanuel fala muito, inclusive, da renovação. Nós não podemos ficar estagnados numa situação. A renovação nossa é muito importante, principalmente essa renovação espiritual, essa renovação de sermos pessoas melhores, de fazermos o bem, ajudar o próximo, praticar o amor fraterno. Uma passagem que Jesus trouxe em que somente a caridade é a nossa salvação. Então nós temos que ser caridosos, amorosos, praticar isso em nossa vida, né? Em tudo que formos fazer. E lembrando também, Emmanuel, que tudo que a gente busca, então, desses melhores entendimentos, é uma nova luz na nossa caminhada. Ilumina, traz novas concepções para que a gente possa cada vez ser melhores em tudo que formos fazer, né? Então ele reforça isso. Então, assim como qualquer trabalho terrestre, a gente precisa ter dedicação, aplicação e disciplina nesses estudos, nessa preparação. E também ele nos traz, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com falsas situações que se cristalizam em nós, né? Primeiro, a gente tem muito a aprender, né? É impossível a gente saber tudo, né? E outra coisa também que o Espírito da Verdade trouxe para Kardec, que é assim, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo, a gente vai tendo condições de aprender outras coisas. Assim, a nossa caminhada na nossa vida escolar, né? A gente não aprendeu tudo no primeiro ano escolar, a gente vai aprendendo aquilo que está inerente naquela ocasião e, à medida que a gente vai criando essa bagagem, vai adquirindo condições de aprender outras coisas. Então, a nossa evolução espiritual também é assim, né? A gente não... Kardec, nas suas obras, ele me deixou muito claro que tem muitas coisas ali que a gente ainda não tem condições de entender na nossa caminhada evolutiva. Ou seja, só muito mais para frente é que a gente vai poder estudar e conviver e ser colocado em situações para aprender coisas novas. Depois que as coisas básicas a gente construir em nosso espírito, em nossa mente, né? Dar essa formação para nós. Isso é muito gratificante no sentido que a gente não vai ficar estagnado, né? A não ser que a gente queira, né? Mas a gente vai ter sempre a oportunidade de novas situações, de novo crescimento, oportunidade de trabalhos diferentes também. Então isso é estimulante pelo fato de que a gente tem coisas muito novas ainda para que a gente vai aprender, né, na nossa vida espiritual. E assim, gostaria então de deixar essa reflexão para todos, da importância, né, de nós buscarmos essa transformação, sempre essa melhora constante em nossos conhecimentos, que são base para que a gente possa trazer na nossa vida prática, na nossa vida real, né, de execução. Então, é importante a gente entender tudo aquilo que devemos fazer na nossa vida, principalmente na caminhada do bem. O Evangelho nos traz todas essas respostas, né? Temos a doutrina espírita também com muitas obras que nos esclarecem muitas coisas,
Mas o mais importante é o fundamental, é o amor. A gente se amar, amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as outras coisas, no sentido de que a gente deve sempre amar e gostar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deseja aprender, trazendo na prática, vivenciando todas essas oportunidades que Deus nos dá, né? Então vamos levar essa mensagem durante essa semana, que tenhamos uma ótima semana, sempre abençoada, com muita luz, manter os pensamentos elevados para que a gente possa ter altas vibrações e conexão com os espíritos elevados, e assim teremos uma vida mais leve e mais serena e com mais esclarecimentos, né? E clareza nas nossas ideias, nas nossas atitudes, na nossa vida. Então fiquem em paz. Peço a todos que nesse momento possamos nos reunirmos as nossas energias, pedindo muita paz para o nosso planeta Terra, que vem aumentando muitos conflitos entre os países, com toda essa ganância, com todas as ideias tão rígidas, né? E na verdade ninguém é dono da verdade, e que vamos vibrar, orar para que a humanidade ainda desperte para o amor, para o entendimento, e que haja uma única luta, que seria da união, do amor fraterno, contra a pobreza, contra a miséria, e que todos tenham as mesmas oportunidades, né, no sentido de uma vida plena, mas acima de tudo unidos no ideal de amor fraterno. E assim nos despedimos, então graças a Deus, a Jesus, e até uma próxima oportunidade. Que todos fiquem bem. Que assim seja.